Boa tarde a todos. Meu nome é Jaqueline Reginato, sou fisioterapeuta da Secretaria de Estado da Saúde e coordeno a área técnica da saúde da pessoa com deficiência. Vou estar nessa tarde falando com vocês sobre a rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência e o papel da atenção primária em saúde. A rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência, ela é um eixo do Programa Federal Viver Sem Limite, que é o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse plano ele tem 4 eixos prioritários, que é o acesso à educação, a inclusão social, a atenção à saúde e a acessibilidade. Na atenção à saúde, a rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência, ela tem as portarias norteadoras, que são a 793, que institui a rede de cuidados e dá as diretrizes para o atendimento, bem como os componentes dessa rede. A 835, que prevê os recursos financeiros para a implementação dessa rede dos centros especializados em reabilitação. A 1341, que diz respeito aos centros de especialidades odontológicas, os CELS, e o incremento financeiro para a adesão dos mesmos à rede de cuidados à pessoa com deficiência. E a 2809, que é a portaria que estabelece a organização dos cuidados prolongados para a retaguarda da rede de urgência e emergência e as demais redes temáticas, incluindo a rede de cuidados da pessoa com deficiência. As ações dessa rede, elas vão desde a prevenção, a promoção à saúde, a reabilitação, a concessão de órteses e próteses e materiais especiais, incluindo as cadeiras de roda, as bolsas de colostomia, bengala, telelupa, telescópio, enfim, todos os recursos para as pessoas com deficiência e o acompanhamento do usuário em todos os componentes dessa rede. Os componentes da rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência, na atenção básica, são as unidades básicas de saúde, as equipes de saúde da família e prioritariamente as equipes do NASP, né, os NASP com perfil de reabilitação, a atenção domiciliar e a atenção odontológica através do CEL. Os centros especializados em reabilitação, os CERs do tipo 2, 3 e 4, de acordo com o porte, né, se ele atende 2 tipos de deficiência, 3 ou 4 tipos de deficiência, atendendo as deficiências físicas, incluindo a ostomia, a visual, a auditiva, a intelectual, incluindo o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e as múltiplas deficiências. Na rede hospitalar, a atenção hospitalar, através dos pontos da urgência e emergência, as unidades e hospitais de cuidado prolongado, os leitos de retaguarda e a porta de entrada da emergência. Os serviços de apoio, que inclui desde assistência farmacêutica, tecnologia da informação, a regulação e as próprias unidades que já eram habilitadas ou credenciadas para o atendimento de algum tipo de deficiência. E a oficina ortopédica, que está preconizada uma oficina para o estado de Santa Catarina. Pela portaria do Ministério da Saúde, a 793, pelo porte populacional do nosso estado, estavam previstos 2 centros especializados em reabilitação. Através do plano de ação que protocolamos no Ministério da Saúde após a aprovação da FIB em 2012, o nosso estado prevê pelo menos um centro especializado em reabilitação para cada macro-região de saúde. Então, toda a rede ela vem sendo estruturada nas macro-regiões de saúde, através das regiões de saúde, preconizando um ser para cada macro. Então, fica bem visível o papel que tem a atenção básica nessa rede, porque a gente vai ter para 295 municípios 9 centros especializados em reabilitação. Então, toda a entrada desse paciente, a triagem, todos os encaminhamentos, o papel da atenção primária é, como em qualquer rede de atenção à saúde, ser a ordenadora desse cuidado, né? Desde os fluxos, contrafluxos, né? E a responsabilização desse usuário na rede. Então, a atenção básica como ordenadora do cuidado, com papel primordial de referência e contra-referência da rede. Pela portaria, né, que estabelece a rede de cuidados, atenção básica, atenção primária e saúde,
priorizará as ações estratégicas para a ampliação do acesso e a qualificação da atenção à pessoa com deficiência, com ações de promoção para identificação precoce das deficiências, por meio da qualificação do pré-natal e da atenção primária na infância, acompanhamento dos recém-nascidos de alto risco até os 2 anos de vida, com o tratamento adequado das crianças diagnosticadas e o suporte às famílias. É muito importante essa interface entre a rede de cuidados e a rede cegonha, e a questão da triagem neonatal, seja a triagem auditiva, o teste da orelhinha, o teste do olhinho, o teste do pezinho. Então, são pontos bem importantes e que lá na frente vão estar beneficiando o usuário, a questão da prevenção e da promoção em saúde, né? A educação em saúde, com foco na prevenção de acidentes e quedas, a criação de linhas de cuidados, implantação de protocolos clínicos que possam orientar a atenção à saúde das pessoas com deficiência. O Ministério da Saúde já tem algumas diretrizes e protocolos publicados, eles estão disponíveis na página do Ministério, né, na saude.gov.br, no ícone da pessoa com deficiência. A gente já tem publicadas algumas diretrizes da triagem auditiva neonatal, dos pacientes amputados, do lesado medular, paralisado cerebral, da transtorno do espectro autista e da síndrome de Down. E vem algumas outras que estão sendo elaboradas e tem previsão de publicação até o final do ano que vem. A publicação do caderno da atenção básica para o apoio aos profissionais de saúde, na qualificação da atenção à pessoa com deficiência. O desenvolvimento de programas articulados com recursos da comunidade e do próprio município que promovam a inclusão, a qualidade de vida. Existem alguns programas vinculados às universidades também, com a questão do lazer, com a questão do esporte adaptado para pessoas que possuam algum tipo de deficiência e na questão mesmo da promoção e prevenção, né? A implantação de estratégias de acolhimento e classificação de risco e da vulnerabilidade das pessoas com deficiência. O acompanhamento e cuidado às pessoas com deficiência na atenção domiciliar. Então, aquele usuário que uma hora esteve na rede, que esteve dentro do centro especializado de reabilitação, que ele fez o seu tratamento, teve a sua alta, ele vai ficar sendo acompanhado pela atenção domiciliar, ele vai ficar sendo acompanhado, vai ter esse matriciamento das equipes, né, de saúde da família, das equipes do NASF, para que, se ele venha ter alguma intercorrência ou alguma complicação, ele seja reencaminhado para a rede. O apoio e orientação às famílias e acompanhantes, a articulação com o programa Saúde na Escola. Existem muitas crianças, né, e o programa, o BPC na Escola, acho que todos vocês devem conhecer, que é o benefício de prestação continuada. O BPC é o benefício de prestação continuada. O BPC na Escola, ele prioriza os usuários de 0 a 18 anos que recebem esse benefício e que tem que garantir a permanência deles, né, que eles tenham acesso na escola. E na saúde, o papel nosso é garantir que ele receba esse recurso, essa órtese, essa prótese, ou a cadeira de rodas, ou a telelupa, ou o aparelho auditivo, para que ele possa estar inserido na escola. E quando ele é acompanhado pelas equipes de saúde da família, pelas equipes do NASP, para que faça esse matriciamento, identifique aquela criança que está em casa e que ela está recebendo benefício, mas que ela está em casa porque o aparelho dela auditivo quebrou e ela não conseguiu acesso na rede, ou porque ela não tem uma cadeira de rodas adequada. Enfim, para que esse beneficiário ele tenha garantido o seu direito de prioridade no acesso ao recurso de órtese e prótese. Então eu vou falar um pouquinho por deficiência, quais são os serviços que existem disponíveis na rede e como a atenção básica vai estar articulando com esses serviços especializados. Então, na deficiência auditiva, existe a triagem auditiva neonatal, que eu falei anteriormente, né? Que é um teste de emissões autoacústicas que é realizado quando a criança ela nasce, né? Que deve ser realizado. Já é lei federal e hoje já está publicada a diretriz nacional da triagem auditiva neonatal, disponível lá na página do Ministério. E que garante o quê? Garante que a criança, quando nasce, ela realize esse teste. Se ele tiver indicador de risco ou não, ele vai fazer esse teste.
Se o teste tiver uma resposta satisfatória, de qualquer forma, ele vai realizar monitoramento mensalmente do desenvolvimento da audição e da linguagem na atenção básica, lá na unidade básica de saúde do município. Ele vai passar pelo pediatra, ele vai passar pelo serviço de fonoaudiologia. Aquele município que não tem, ele provavelmente referencia para alguma clínica do município ou no município vizinho, onde deve estar pactuado a sua PPI, conforme está estabelecido nessas diretrizes. Ele vai ficar monitorando. Se em algum momento ele tiver uma perda auditiva, ele vai ser encaminhado para o serviço. No caso daquela criança que ao nascer ela tem uma falha do teste, que no caso é o teste da orelhinha ausente, ele vai ser encaminhado para o Serviço de Saúde Auditiva através da unidade básica de saúde, através da atenção básica de sua referência. Então, todo município ele tem um setor na Secretaria Municipal de Saúde de TFD, né, que é o tratamento fora de domicílio. Ao ser constatada a perda auditiva, ele vai ser encaminhado, vai ser montado o processo com toda a documentação necessária e vai ser encaminhado para o Serviço de Saúde Auditiva de sua referência. Além da triagem auditiva neonatal, qualquer criança ou qualquer pessoa que apresente um desenvolvimento auditivo aquém do esperado ou em qualquer momento, se tem uma suspeita da perda auditiva, ele vai ser encaminhado para o Serviço de Saúde Auditiva. Então, a gente sempre orienta que na consulta médica e tal, perguntem aos pais, perguntem aos familiares, essa criança ela está tendo dificuldade de audição, ela está ouvindo bem, ela está ouvindo a TV muito alta, está tendo dificuldade no aprendizado na escola, que esses são caminhos. Então, hoje existe um instrutivo norteador de acesso do Serviço de Saúde Auditiva, para preenchimento dos profissionais na rede básica, que é o médico, pode ser qualquer especialidade médica, ou o fonoaudiólogo, que vai preencher esse instrutivo. Então, o papel da atenção básica é encaminhar para a saúde auditiva os pacientes com suspeita de perda ou perda auditiva comprovada, com o preenchimento do instrutivo norteador de acesso, por médico ou fonoaudiólogo. Também é o papel da atenção básica receber esse paciente contra-referenciado, quando ele é encaminhado para o serviço de saúde auditiva, chega no serviço, faz todos os exames, passa por todos os profissionais e é verificado que ele não tem a perda auditiva preconizada na portaria para receber um aparelho auditivo, ou que a suspeita de perda auditiva dele é relativa a uma otite, ou um cerume, ou qualquer outro problema, ele é contra-referenciado para atenção básica e fica sendo acompanhado na rede. Se em algum momento ele voltar a ter uma perda auditiva, ou essa perda que ele tinha, que não era prevista para receber um aparelho auditivo, ela aumentou, ele é referenciado novamente para o serviço. Até porque todo paciente que é avaliado no Serviço de Saúde Auditiva, ele tem direito ao acompanhamento. Se for criança até 3 anos, é o acompanhamento trimestral, de 3 a 15 anos é semestral e acima de 15 anos é anual. Além disso, o papel da atenção básica é realizar a terapia fonoaudiológica do paciente com atraso da linguagem. Aquele paciente que é adaptado com o aparelho auditivo, mas que, por algum motivo, por exemplo, hoje a gente tem serviço de saúde auditivo não em todas as macros. Então, um paciente, por exemplo, que é de uma região que não tem serviço de saúde auditiva, ele não vai aderir à terapia fonoaudiológica no serviço de saúde auditiva. Então, ele tem ter garantido o direito de fazer a terapia fonoaudiológica no seu município de origem. Além daqueles pacientes que realizam a cirurgia de implante coclear, a cirurgia ela só pode ser realizada se ele tiver garantido o direito da terapia fonoaudiológica. E além da terapia, do encaminhamento para a saúde auditiva, as equipes de saúde da família estarem acompanhando e monitorando o uso desse aparelho pelas aquelas pessoas que recebem o aparelho, porque em algum momento ela pode estar deixando esse aparelho na gaveta, ou deixando esse aparelho, não está usando, não está conseguindo regular, ou ele acha que o aparelho está estragado, mas na verdade é uma pilha, para que em qualquer momento que acontecer alguma dificuldade com esse aparelho, ele reencaminhe ele novamente para a rede. Esse modelo que eu estou passando agora é o modelo do instrutivo de avaliação para nortear o acesso à saúde auditiva, que é aquele que eu falei que é preenchido ou pelo médico ou pelo fonoaudiólogo. Esse documento ele já foi enviado para todos os municípios, ele foi pactuado e deliberado em CIB em outubro de 2012
e todo o processo de saúde auditiva deve conter esse instrutivo. Bom, então a gente vai falar agora sobre a deficiência visual. Os serviços da rede de cuidados da saúde da pessoa com deficiência são aqueles que trabalham a reabilitação do paciente com baixa visão e prótese ocular. Então, hoje no estado a gente tem um serviço habilitado, que é a Fundação Catarinense de Educação Especial. Esse serviço, ele faz avaliação multidisciplinar e depois prescreve o recurso mais adequado para a baixa visão, que são a telelupa, o telescópio, a bengala articulada, ou a prótese ocular e a lente escleral. O papel da atenção básica na questão da deficiência, do encaminhamento e orientações para a deficiência visual, são ações que devem ser desenvolvidas preferencialmente pelas equipes de saúde da família, como a prevenção de deficiência visual e promoção da saúde ocular, prevenção a doenças, como a diabetes e hipertensão, doenças crônico-degenerativas, qualquer condição de saúde que possa vir a gerar uma deficiência visual. A identificação de crianças, adultos e idosos que necessitam de avaliação oftalmológica, o acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, e a identificação da gestante e criança de alto risco. Então, aquilo que eu falei, é muito importante essa interface com a rede cegonha. Encaminhar o paciente com baixa acuidade visual e necessidade de prótese ocular ou lente escleral ao serviço de saúde visual de referência, com a solicitação do médico oftalmologista. Na verdade, aqui está o médico oftalmologista, mas a gente sabe que em muitos municípios a gente tem essa dificuldade do especialista. Então, hoje a gente tem aceitado no serviço com a indicação, com a solicitação médica, tá? Que a gente sabe dessa dificuldade de boa parte dos nossos municípios, que são municípios de pequeno porte, e tem a dificuldade de ter todos os profissionais especialistas, né? Então, só para fazer essa correção, hoje a gente recebe com a solicitação do médico. Também é papel da atenção primária receber os pacientes contrarreferenciados para realizarem orientação da mobilidade e uso de recursos de baixa visão na rede básica. Quando o paciente vai até a fundação para receber esse recurso, ele, na verdade, ele recebe um treinamento para o uso dos dispositivos. Mas muitas vezes, dependendo do caso, esse paciente ele retorna com alguma dificuldade. Então, ele tem que ter essa possibilidade de, na atenção básica, seja com o profissional educador físico, seja o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional ou o próprio pedagogo com especialização em educação especial, ele poder estar fazendo essa orientação, caso seja necessário. A maioria não tem essa dificuldade, mas pode acontecer que ele precise de uma orientação mais específica. No caso da deficiência física e a concessão de órteses e próteses ortopédicas, que são aquelas não relacionadas ao ato cirúrgico, né, porque o cirúrgico é realizado no hospital, né. A gente, em todo momento aqui, eu estou falando dos centros especializados em reabilitação e articulação com atenção básica, tá? Então, no caso da deficiência física, é a concessão de órteses e próteses não cirúrgicas e os meios auxiliares de locomoção, tá? Que são as cadeiras de roda, bengala, andador, cadeira de banho. Novamente, o papel na questão da prevenção às deficiências físicas, com o acompanhamento desde a gestação até os primeiros anos de vida, a orientação familiar quanto aos riscos de acidentes domésticos, sejam eles por queda, por... Os próprios utensílios de cozinha, né? Tem muitas crianças, idosos com Alzheimer e tal. Então, todos esses cuidados, o acompanhamento da equipe da saúde da família e do NASF no matriciamento e encaminhamento aos centros de atendimento especializados. Hoje, uma das maiores carências do nosso estado, a gente sabe que é na reabilitação da pessoa com deficiência física. Hoje, habilitado pelo estado, a gente só tem um serviço, que é o Centro Catarinense de Reabilitação. Então, em todas as regiões que a gente tem iniciado a discussão da rede, a gente sente essa necessidade de ampliação da gama de serviços especializados para a deficiência física. Também o papel das unidades básicas de saúde no atendimento da fisioterapia básica, no acompanhamento médico e de emergência e no atendimento e orientações em grupo, né? Porque o que preconiza a rede de cuidados é que o centro especializado em reabilitação, ele seja referência para aquele paciente que necessita de um plano assistencial,
de um programa com equipe multidisciplinar. E que a fisioterapia básica, que é aquela fisioterapia ortopédica, musculoesquelética, ela seja realizada no município de origem ou nos serviços próprios ou contratualizados pelo município. O acompanhamento das crianças, já falei, que recebem o benefício de prestação continuada, né? E a frequência na escola. Então, se a criança recebe o benefício, ela é prioridade na lista de encaminhamentos, na lista de concessão de órtese e prótese. Seja a visual, seja a física, seja a ortopédica, seja a auditiva, enfim. Esse beneficiário, ele é prioridade. Encaminhamento para o centro de referência, que no caso hoje só temos o Centro Catarinense, e nos centros especializados em reabilitação de porte 2, 3 e 4, que estão se estruturando e que venham atender a deficiência física, garantindo o atendimento integral, desde a avaliação até a prescrição e a concessão do recurso. E a solicitação dos profissionais da rede, porque hoje tanto o médico quanto o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional podem prescrever a órtese. A prótese ela pode ser prescrita pelo médico ou pelo fisioterapeuta. Se vocês consultarem a tabela do SUS, dependendo do tipo da órtese ou da prótese, você vai ver lá no CBO o profissional que está qualificado para a prescrição. Então, que esse profissional lá na rede, ele saiba que ele pode, que ele deve prescrever o equipamento, né, através de avaliação, o equipamento mais adequado para aquela pessoa com deficiência, para que ele já seja encaminhado para o centro especializado em reabilitação com a prescrição da sua órtese ou da sua prótese. Nesse centro, ele é avaliado, se for o caso, eles fazem os ajustes e tal, mas é importante que ele venha com o encaminhamento de um desses 3 profissionais, de acordo com o tipo da prótese ou órtese. As pessoas ostomizadas, né, dentro da rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência, as pessoas ostomizadas, né, elas se incluem dentro da deficiência física. Então, o Centro Especializado em Reabilitação que atender a deficiência física, ele também vai atender o ostomizado. Então, na questão do ostomizado, a atenção básica tem o papel de receber os pacientes advindo da rede hospitalar após a cirurgia. Muitos chegam muito tarde, então a gente vem trabalhando enquanto coordenação estadual, fazendo um trabalho, a gente está com uma meta agora para esse ano e para o ano que vem de estar capacitando a rede hospitalar, porque tem pacientes que chegam muito com às vezes até 6 meses de ostomia, né, sem saber para onde buscar esse recurso, onde buscar o material, assim, totalmente desorientado, com uma série de questões emocionais. Então, assim, é bem importante esse link entre a rede hospitalar, a atenção básica e o serviço especializado e o próprio serviço estadual que concede esse recurso. Então, receber o paciente advindo da rede hospitalar após a cirurgia, encaminhar esses pacientes para o serviço estadual, com o laudo médico preenchido e os demais documentos para o recebimento de material de ostomia. Da mesma forma que na órtese e prótese ortopédica, auditiva, visual, lá no setor de TFD, monta o processo, encaminha para o serviço estadual, com o laudo médico e os demais documentos para o recebimento do material de ostomia. Hoje o Estado de Santa Catarina, ele concede 39 itens de ostomia, né? Alguns preconizados na tabela do SUS, outros que o próprio Estado fornece, né? Através do serviço estadual. Acompanhar esses pacientes mensalmente, não só na concessão dos recursos, mas também quando eles necessitarem de orientações para o autocuidado, para a troca dos materiais. E se um paciente ele está recebendo um tipo de material, e lá na atenção básica, aquele enfermeiro da atenção básica verifica que ele tem uma dificuldade de se adaptar com aquele material, ou ele teve alguma complicação, alguma intercorrência, ele faz uma justificativa e encaminha para o serviço estadual, que a gente faz a troca do material. Também o acompanhamento no caso dessas complicações, encaminhando esse paciente que necessita de alguma orientação para os centros de referência. Como eu falei, todo ser que for habilitado em física, ele também vai atender ostomia. E hoje a gente já tem 19 serviços cadastrados no CNES, como tipo 1 e tipo 2, para atendimento às pessoas ostomizadas. Se eu não me engano, são 16 do tipo 1 e 3 do tipo
2. Que isso daí tem um profissional médico, enfermeiro com alguma especialidade na área de estomoterapia, o nutricionista, o psicólogo, o assistente social. E aí, a atenção básica encaminha quando é verificado lá no município de origem que ele está com uma complicação mais séria, que não consegue resolver na unidade básica, encaminhar para o centro de referência. Os pacientes que necessitam de reversão também devem ser encaminhados para o centro especializado para que se faça esse contato, esse encaminhamento para o hospital. É um ponto assim que a gente tem bastante dificuldade, tá? A cirurgia da reversão é uma realidade assim bastante difícil hoje, né? Por isso que também é um outro ponto que a gente vai discutir com os hospitais. Hoje, para minha surpresa, a gente levantou o número de hospitais, tanto os próprios da SES, quanto os municipais e os contratualizados. São 163 hospitais no estado que fazem a cirurgia geral, né? Que tem leitos de cirurgia geral. Mas hoje a gente tem muita dificuldade em encaminhar um paciente para se realizar a reversão. E muitos dos nossos ostomizados tem regiões de saúde que chegam a mais de 50%, têm a necessidade dessa cirurgia e eles acabam virando ostomizados permanentes por não conseguirem um acesso. Então é um ponto que a gente está trabalhando, mas é importante saber que vocês devem estar encaminhando para o centro especializado. E é claro, a equipe de saúde da família realizar a visita domiciliar aos pacientes para acompanhamento e o encaminhamento para o serviço, tanto o serviço especializado quanto o serviço de psicologia e assistência social no município, quando for necessário. Acho que vale ressaltar também a importância da associação. Hoje a gente tem a Associação Catarinense de Ostomizados, associações regionais, que tem os grupos de apoio, que fazem um trabalho muito bacana. Eu acho que vale a pena ter essa interface entre a atenção básica e essas associações, né? Tem muitos municípios hoje que já fazem esse trabalho, e é um trabalho bem bacana, assim, para a pessoa ostomizada é muito legal. É um apoio, né? Um apoio bem, bem grande. Esse é o modelo do laudo médico, né? Que deve vir preenchido junto com as demais documentações para o recebimento do material de ostomia. Na deficiência intelectual. Na deficiência intelectual, então a gente já tem hoje no estado 97 serviços, a maioria delas APAES, contratualizadas para serviços de saúde, conforme aquela portaria antiga 1635, para o atendimento às pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Na verdade, hoje a gente fez uma revisão desse manual e também o Ministério já publicou algumas diretrizes. Nós temos hoje as diretrizes do transtorno do espectro autista, da síndrome de Down e da paralisia cerebral. Na atenção básica, as ações vão desde a prevenção, acompanhamento e encaminhamento ao serviço de referência. Então, tais como o teste do pezinho, né, que faz parte da triagem neonatal, as orientações técnicas e visitas domiciliares, consultas. É imprescindível que os médicos ou especialistas localizem nos familiares aqueles que já possuem algum tipo de deficiência intelectual na família, porque a hereditariedade acontece em 48% dos casos, né? Então é bem alto o índice. Claro, os cuidados pré-natais, né? Então, mais uma vez, aquilo que eu falei da interface com a rede cegonha, do acompanhamento da mãe e do bebê, né? Os hábitos saudáveis da mãe, orientar quanto à questão da atividade física, da alimentação saudável, evitar drogas, o álcool, aquelas orientações. Ao ser detectada uma suspeita de deficiência intelectual ou mesmo do transtorno do espectro autista, a atenção básica deverá encaminhar o serviço de referência para o diagnóstico deste paciente. A gente tinha como serviço de referência a Fundação Catarinense, hoje ela não é mais credenciada no SUS, mas como eu falei, a gente tem 97 APAES, e os centros especializados em reabilitação que se habilitarem na deficiência intelectual, eles vão ser a referência daquela região de saúde para o diagnóstico da deficiência intelectual e do autismo. Então, basicamente, eram essas as orientações, né? Eu deixo aqui os contatos, né, da rede, né? O nosso e-mail é o rede da pessoa com deficiência sc@saude.sc.gov.br.
Logo abaixo aqui também tem o meu telefone na SES. E eu fico à disposição para qualquer dúvida, eventuais dúvidas que vocês tiverem. A gente vai estar muito em contato. Eu tenho ido em todas as regiões de saúde para a gente está construindo junto essa questão da rede, né? Eu acho que é um avanço, uma rede, a estruturação de uma rede, porque as pessoas com deficiência sempre estiveram estigmatizadas em centros especializados em reabilitação. A gente sabe as dificuldades, as barreiras que tem, a gente tem muito que construir, mas é primordial o papel da atenção primária nessa rede, né? E acho que é isso. Maceira perguntou, na verdade, gostaria de saber se existe um protocolo de encaminhamento para as próteses. Bom, então assim, eu expliquei em cada deficiente. Em cada deficiência existe um protocolo. Então, por exemplo, para a prótese auditiva, existe aquele instrutivo norteador de acesso, que vem junto com toda a documentação do paciente e é encaminhado via TFD. Para as próteses e órteses ortopédicas e meios auxiliares de locomoção, também existe uma ficha de cadastro do Centro Catarinense de Reabilitação, que vai preenchido junto com a solicitação médica e os demais documentos. Para visual, é só a solicitação médica. Para ostomia, é aquele laudo médico que eu coloquei ali na apresentação. Eu posso estar disponibilizando através do Telesaúde ou mesmo por e-mail para quem quiser os modelos de cada protocolo para que vocês possam estar. Isso já foi disponibilizado, mas eu posso estar repassando novamente. Dr. Pedrinho perguntou, quando os pacientes são adultos e não tem ninguém da família que os acompanha, o que fazer? Na verdade, a gente, assim, crianças, né, a gente não pode, né, a gente não recebe no serviço se ele não tiver, se ele for menor de 18 anos, ele não pode ir até o serviço sozinho. Agora, o adulto, não existe uma lei, nem nada que impeça ele de ser atendido. É claro que cada caso tem que ser analisado, né? Se for um paciente com deficiência intelectual, ele nem vai conseguir se deslocar, dependendo da gravidade do grau de deficiência, ele não vai conseguir se deslocar sozinho, né? O que a gente orienta é que se essa pessoa não tem ninguém para acompanhar, porque assim, se ela tem um tipo de deficiência, ela mora com alguém. Se essa pessoa que ela mora não pode acompanhar, então a gente orienta que entre em contato no próprio município, com o serviço social do município, né? Muitos vêm através do serviço de TFD, com ambulância do município, e que alguém do próprio município acompanhe. Agora, não existe uma regra, claro, não existe eu acho que cada município é que vai orientar. Agora, a maioria vem, porque a maioria mora com alguém, né? Ou é o avô, ou é a avó, ou é o pai, ou é a mãe, ou é algum familiar que vai acompanhar. Se não acompanha, a gente orienta que procure o serviço social do município para que eles disponibilizem alguém para estar levando. Dr. Pedrinho disse que tem um caso de uma mulher com deficiência intelectual, mas é casada e tem filhos, só que ela não consegue cuidar da própria higiene, é muito precária. E a gente da saúde tem que ficar sempre vendo e conversando direito com os familiares para fazer com que ela mesma tome banho, por exemplo. Na verdade, nesse caso, o agente de saúde está fazendo o papel dele, né? O que está acontecendo, no meu entendimento, é que é a família que está sendo negligente, né? A orientação, tem que dar orientação, mas é o cuidador e o familiar que tem que estar fazendo essa higiene que não está sendo feita, né? Acho que o papel do agente tá perfeito. Aí acho que a negligência que está sendo do cuidador, do familiar, né? Pessoal, gostaria de agradecer a participação de todas e de todos e também da palestrante Jaqueline. E eu conto com a participação de vocês, né, nas próximas webconferências. Agora eu deixo a palavra para a Jaqueline para que ela se despeça de vocês. Bom, pessoal, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, de estar conversando com vocês sobre a rede de cuidados, a gente está tendo esse bate-papo e agradecer a presença de todos e novamente me coloco à disposição para eventuais dúvidas, sugestões, tá? Através do e-mail e dos contatos que eu deixei. Uma boa tarde a todos.